Pronto. O que é que eu preciso agora? Eu preciso colocar pontos, preciso colocar planos aqui, ó. Em cada lugar desse eu preciso colocar um plano. Se eu colocar um plano aqui e usar esse plano como entrada desse algoritmo, depois eu consigo rotacionar ele, entrada de um elemento desse, eu consigo rotacionar, eu consigo fazer todas as coisas acontecerem. Basta que eu ponha um ponto em cada elemento da minha lista, em cada elemento dessa lista daqui de. Cada elemento dessa lista aqui, se eu colocar um ponto, ele vai dar certo para mim, tá? Colocar um plano, ele vai dar certo para mim. Então eu tenho que criar um plano, tá? Criar planos a partir desses pontos. Como é que eu posso fazer isso daqui? É o seguinte, ó. Eu tenho aqui um elemento construct plane, tá? Eu tenho esse construct plane aqui. Se eu construir o plano certinho, eu consigo colocar ele para, eu consigo fazer ele funcionar para colocar planos em todos os lugares que eu preciso. Que é que eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer? Estou construindo esse plano, ele está por padrão aqui. Se eu troco a origem, ó, dele, ele está aqui nesses lugares já que a gente precisa. Eu preciso marcar o X e o Y desse plano. Como é que eu posso fazer isso? A princípio, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou criar um plano primeiro que vai ficar assim, colocar ele assim, com o X nessa direção daqui, ó. O X vai estar para cá e o Y vai estar aqui assim para cima, ó. Depois eu vou alterar para ele ficar em outra posição, para ele ficar nessa posição de cá. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é essa. Então meu Y vai ser um vetor Z para todo mundo. Eu posso pegar o mesmo vetor Z, o mesmo componente que a gente viu aqui, ó, que a gente usou para subir, eu posso usar ele como vetor Z, certo? É esse daqui, unit Z. Ou eu posso pegar simplesmente aqui nesse plano, ó, digitar Z, Enter, e vou colocar esse aqui no Y, tá? Para ele ficar assim. Agora eu tenho que pegar esse X, porque ele aparentemente aqui está certo, mas não tá, ó. Todos os X estão paralelos com esse X de cá. Eu quero colocar esse X na direção dessa minha linha aqui, ó. Dessa linha que está acontecendo aqui. Tá? Deixa eu colocar a linha aqui para ver se ele vai dar certo. Já deu, ó. Coloquei essa linha para cá, essa linha tem um início e um fim, e ela está funcionando como um vetor, ó. E eu já tenho com esse Z aqui para cima, né? Com esse, o X estando nessa posição Z, e a entrada, o Y estando na posição Z, e o X estando nessa minha posição daqui, ó, eu já consigo colocar esse ponto de cá. Agora eu quero trocar. Em vez dele ficar nesse sentido aqui, eu quero que ele fique assim, ó. Então, eu vou trocar o meu ponto Y pelo meu Z desse plano que ele está aqui. Eu vou trocar o Y pelo Z. E aqui eu vou fazer com duas operações só. Então, ó, aqui o que é que eu fiz? Eu vou desfazer e vou fazer de novo. O que eu estou fazendo aqui. O que eu fiz foi, eu fui em Vector, fui aqui em Plane e peguei o Construct Plane aqui para fazer, ó. Botei meu Construct Plane aqui. Depois eu peguei nessa minha lista aqui que está indo como Start Point, ó. Coloquei esse para ser minha origem de todos os planos. E coloquei essa minha reta para ser o X dos planos. E no Y, no lugar do Y, eu coloquei um versor Z. Que aqui nessa mesma aba, ó, ZUnit, aqui, coloquei esse elemento daqui. Aqui eu já tenho um plano que me dá bastante coisa, né? Bastante elemento para trabalhar, certo? A linha está funcionando como um vetor aqui, porque ela tem um start e um end, ele está pegando esse start e end e está usando ele como um vetor que tem um ponto inicial e um ponto final. E ele já está todo na sequência da lista para ele dar certo. Tranquilo aqui? Esse daqui veio de cá, ó.
Vector Construct Plane. E esse aqui veio de cá, ó. Vector Unit Z. O Unit Z, você digita Z aqui no atalho, que a gente já pega. É Ctrl Alt e clica em cima do componente. Ok aqui. Então, o que é que eu estou querendo? Esses planos eles têm um eixo Z. E o que eu quero, vou querer pegar o eixo Z. Está tranquilo até aqui? Até esse componente foi tranquilo? Todo mundo? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Oi, professor, é porque a gente está dando joinha. Ah, tá. Então, todo mundo com joinha. Bom, eu vou pegar, nessa aba de vetor, eu tenho também o Deconstruct Plane. Eu tenho o Construct e tenho o Deconstruct. Eu vou pegar esse Deconstruct Plane aqui, ó. E aqui eu peguei meus objetos do plano e aqui eu tenho a origem, o X, o Y e o Z. E vou criar um outro plano, vou usar, e aqui ele já me dá todas as informações. Então eu tenho aqui um Z, ó. Eu já tenho esse meu Z, ele está aqui, ele está marcando a direção que eu quero colocar o Y do meu plano. Ele já vai me dar isso daqui, ó, de graça, quando eu vou construir. Então, e aqui eu vou pegar, vou desconstruir e vou criar meu plano de novo. Então, eu vou criar um outro plano aqui do lado, outro Construction Plane, outro desse aqui, ó. Construction Plane, a origem vai ser a mesma, o X vai ser o mesmo e o Y vai ser o Z, ó. Espera aí que deu alguma coisa errada. Esse plano está aqui, a origem dele está aqui. Esse meu plano ele está aqui. Não, peraí. Eu errei. O X vai ser o Y, ó, e o Y vai ser o Z, tá? O X ele está aqui para cima, nesse caso, e o Y está no lugar do Z. Eu podia também fazer ele assim ao contrário, ó. Muda pouquíssima coisa, ó. Eu botei esse eixo Z aqui como X, que ele está paralelo à base, e eu botei o Y, passei aqui Y para Y. O Y está para cima. Ele está aqui certo. Eu troquei só o eixo X dele, e ele está certinho. Esse plano é certinho onde eu quero colocar os meus montantes. Tá? Para simplificar, ó, pega esses dois de cá e dá um preview off nele, para eu ficar só com esses planos que eu vou usar de fato para construir as minhas bases, tá? Então, criei um plano assim, desconstruí o plano, usei esse Deconstruct Plane que ele está aqui, ó, e aqui eu troquei, no lugar do X eu botei o Z, no lugar do Y eu botei o Y mesmo, e ele construiu esse outro plano, que ele está certinho onde eu quero colocar as minhas aletas, certo? Do Breeze. Pronto, aí a gente já tem tudo que a gente precisa para criar essas aletas, que vai ser esse mesmo processo de cá, ó. Esse mesmo elemento daqui. Esse mesmo bichinho aqui. A gente pode copiar ele até já com esses dois elementos aqui, ó, ou com esses três sliders. Copiar ele, selecionar esse pessoal aqui, Ctrl C, Ctrl V, jogo ele para cá e troco o plano por esse plano de cá. Eu tenho já uma aleta aqui, eu só tenho que mexer nas dimensões dela para ela ficar com cara de uma aleta mesmo, de um plano. Quando eu rotacionar, ó, ela já vai. Tá todo mundo já rotacionado, tá? Bom, todo mundo no lugar certinho, ó. Nessa outra aba tá todo mundo no lugar certinho. Eles só estão precisando passar por a mesma extrusão que eu fiz
ao longo de uma curva para formar todas as aletinhas que estão aqui acontecendo. Ó. Todas essas aletinhas vão se formar a partir dessa extrusão. É uma extrusão ao longo de uma curva. Aqui no final não tem nada. Tem alguma diferençazinha, mas é pouquíssima coisa. Ele vai dar um ângulozinho aqui, mas é pouca coisa. Ele vai funcionar bem para o que a gente está querendo. Não, né? Tá todo mundo faceado com essa linha. E aí é isso aqui, ó. É esse elemento aqui, esse mesmo que a gente usou aqui, que a gente vai usar de novo, ó. Extrude along, tá? Esse daqui, ó. Freeform Extrude Along Curve. Eu tenho o Extrude Along. Eu coloco ele aqui. A base é esse elemento de cá. E a curva são essas curvas de cá. Como as coisas estão todas casadas, uma com as outras, ó. Aqui eu tenho o meu brise, tá? Eu controlo agora o ângulo dele, ó. O ângulo que ele rotaciona. 0 ele está na horizontal. E aqui ele gira 360. Eu tenho esse brise aqui todo paramétrico. Eu controlo a quantidade de elementos aqui, ó. Nesse brise, mais ou menos. Se eu quiser mais que 10, clico aqui duas vezes e coloco aqui qualquer coisa que eu quiser. Para ficar legal, ó. Mais ou menos elementos. E eles estão todos paramétricos. O que eu não quero que apareça, eu posso marcar tudo como, né? Posso pegar esse plano agora, tirar o preview dele, tirar o preview desses pontos aqui. E a ideia é essa. Ao longo de qualquer curva, eu tenho esse sistema de brise que está funcionando, tem montantes e tem esses outros elementos. Aqui poderia, enfim, fazer alguma coisa a mais com eles, mas a ideia básica é essa daqui. Então aqui esses elementos e o brise está todo funcionando, enfim, aqui no final, tá? É, tem mais coisa que a gente podia fazer nesse algoritmo, mas o foco não é esse, né? O foco é falar sobre esses elementos, ó. Aqui é um caso muito especial que eu peguei uma linha reta e passei ela como se fosse um vetor. Eu peguei ela aqui, ela está como um vetor, saindo já diretamente como um vetor e ela está funcionando. Tem outros detalhes que a gente poderia ajustar para garantir que não vai ter mais nenhum erro, mas o básico é esse, é saber que a gente consegue. Tá tudo amarradinho desde o começo. Ó. Quantos montantes eu tenho? Quantos eu achar que devo, tá? Se a gente botar demais, dependendo do computador, ele pode reclamar da vida. Qual é a altura desses montantes? É essa altura daqui, ó. Tá aqui a altura dos montantes. Quantas aletas eu tenho? Nessa divisão aqui de aletas, ó. Qual é a inclinação da minha aleta? É esse ângulo daqui. Vou botar aqui 45. Tá aqui com ângulo de 45, tá? É um ângulo, é um valor. Aqui eu tenho a dimensão x e y dele. Eu posso querer trocar o x dele. Ficou aqui mais
mais quadradinho, né? Deixou de ter cara de aleta. Vou botar aqui ponto 2, ponto 1. Aí depende um pouco das unidades, né? E aqui eu posso fazer ele ficar um pouco maior. Essa é a ideia do elemento que a gente quer construir, e a gente passou por tudo, que a gente precisava do começo. Ó. A gente começou com esse ponto daqui, criando só, começou com aquele outro algoritmo, né? Talvez seja melhor de ver, da sequência de pilares, ó. Esse daqui que a gente viu na outra aula, ó. Peguei esse elemento daqui, ou até esse elemento de cá, ó. Se eu quiser, ó, desconecto ele daqui, seleciono um ponto, set one point. Eu tenho aqui ponto, que eu estou usando, eu estou selecionando ele na tela. Eu tenho aqui vetor, ó, que faz ele subir, baseado nesse elemento de cá, eu movo o ponto. Depois eu crio uma linha nesse ponto e crio um raio ao redor dessa linha. Crio um elemento de raio ao redor dessa linha. Quando eu pego aqui uma curva e divido, ele passa a ter uma lógica de pontos. Se eu tenho uma lista de pontos e coloco ela cá, ó, ele vai pegar esses pontos e vai mover eles de acordo com esse elemento daqui que eu tenho, tá? E como o primeiro ponto que entra aqui para mover vai ser o primeiro que sair, quando eu ligo esses start points, ele está fazendo uma operação entre pontos aqui para mim, ó. Ele está pegando os pontos o primeiro ponto de cada lista, ligando, o segundo ponto de cada lista, ligando, o terceiro, o quarto, o cinco, até o último ponto, baseado nisso aqui. Isso é uma lógica de listas que a gente está vendo aqui. Aqui a gente tem um vetor, aqui nesse move, um vetor motion, ele é no Z e ele recebe esse fator aqui, esse multiplicador. Então, quanto mais essa medida aqui é a altura dos pilares, isso daqui é um vetor que está recebendo, o vetor que está saindo daqui ele é 0, 0 e esse valor que eu estou colocando aqui, e quando ele move nesse caminho, ele vai fazer esse objeto mover, qualquer que seja essa geometria, ele vai fazer ela se mover nessa direção. Esse é um elemento, então tem um lista, tem um ponto e tem um vetor aqui. Ponto, eu tenho tanto esse que eu selecionei, quanto esse que eu gerei a partir desse grid de pontos, tá? Vetor, eu tenho esse aqui por enquanto nesse. Quando eu vou para meu brise paramétrico, ó, eu tenho esse mesmo elemento daqui e tenho esses vetores tangentes. Eu estou usando esses vetores para quê? Para multiplicar estou usando esses vetores para pegar a tangente da curva também. Agora a tangente da curva está sendo selecionada por esses vetores daqui. Esses vetores tangentes são esses bichinhos que a gente está enxergando aqui, ó. Em cada ponto da curva, eu estou enxergando, através dessa aba daqui, ó, eu estou enxergando o vetor, como é que ele está funcionando, ó. Como é que esse vetor fica, tá? Tá dando para a gente ilustrar esse vetor aqui, tá pegando um vetor unitário em cada direção dessa. Também já é uma outra aplicação de vetor que a gente tem. Para criar o plano, eu tenho uma outra aplicação de vetores. Ponto para a origem e vetores para os outros dois elementos. Aqui eu deixei esse outro vetor aqui zerado. Tem uma situação que esse vetor dá um erro, que ele não vai conseguir criar um plano, que é quando minha linha line aqui, ó, está paralela com o eixo Y, ó. Nesse caso aqui, eu imagino que ele vá dar um erro se eu pegar essa linha daqui. Não, né? Ele não fez, ó. Tem alguma coisa aqui que ele... Aqui ele não gerou porque esse plano, ele pegou dois vetores iguais. Dá para corrigir isso aqui também fácil. Dá para corrigir isso daqui facinho. Até do mesmo jeito que a gente criou, usou aquele vetor, esse plano aqui, ó. Eu usei um Z para criar um primeiro plano e depois troquei esse plano aqui por uma outra coisa, né? Fiz uma troca aí desses elementos do plano.
Se eu usar essa mesma lógica, eu corrijo esse único erro que acontece aqui, que é simplesmente pegar um vetor z aqui, ó, z para fazer esse negócio aqui funcionar, e depois aplicar a mesma lógica que está lá. Eu desconstruo o plano, vou pegar aqui em plane, vector, plane, deconstruct plane, jogo meu plano para cá e construo um outro plano aqui no final, ó. Meu construct plane aqui, ele vai ter a mesma origem. Nesse caso daqui, ele vai ter o mesmo x que eu estou criando. E no lugar do y, eu vou botar o z. Aqui, ó. Os planos vão ficar certinhos em todos os casos aqui, ó. Aí ele voltou a criar, porque enfim, usei um z para criar esse plano de cá. Depois eu troquei. Então, o z desse plano passou a ser o y, né? Eu usei um x e usei um z. Criei o plano na vertical. E aqui eu fiz ele ficar do jeito que eu quero aqui embaixo. E aqui ele vai funcionar com qualquer curva agora. Começou a reclamar, ó, da vida. É fácil também, tá com muito ponto aqui, diminuir aqui um pouquinho. Aí ele volta a ser suave. Foi o que eu fiz aqui. Eu criei esse meu plano, ó como ele está criado, ó. Esse plano está criado em função do o meu x, ele está aqui alinhado com esse vetor, com essa tangente x, mas o meu plano eu botei o y para cima, né, para criar ele primeiro, para ele não dar problema nessa criação desse plano. Como eu criei o y para cima, o meu z que está nessa direção passou a ser o y que eu quero. E aí eu operei aqui para trocar o z pelo y, joguei ele para cá, né? É, eu estou usando o vetor, estou usando ponto e estou criando plano. Então as coisas começam a se misturar assim. Mas é um exemplo só, um exemplo de aplicação, de como gerar esses elementos aqui. Você, mostrando esse exemplo, mostrar, pegar uns componentes para criar um exemplo e mostrar o que é está acontecendo na tela, para mim está suficiente, porque o curso é muito rápido, sabe? 12 horas para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui, eu acho muito rápido. Aí fiz essa abordagem de fazer um workshop, de mostrar como é que as coisas estão funcionando. É, enfim.